Meio-dia e 21 minutos, a gente muda de assunto para te contar que 2 novos estudos feitos com pacientes da Covid-19 na França e nos Estados Unidos mostraram que a obesidade é fator de risco que leva a pessoa a ser hospitalizada. Em um estudo recente do Ministério da Saúde aqui no Brasil, mostrou que 2 em cada 10 brasileiros estão obesos. Então, para falar mais desse assunto, eu recebo aqui hoje o médico especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, Maxilei Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. E você aí de casa pode participar desse nosso bate-papo aqui, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 3201-7700. Pode ser sobre essa relação aí da obesidade, né, com o coronavírus, ou sobre a obesidade também. O doutor está preparado para responder a sua dúvida. Eu queria começar perguntando para o senhor, essa pesquisa feita, né, pelo Ministério da Saúde mostrou aí que 20% dos brasileiros estão obesos. Se for levar em consideração acima do peso, a porcentagem é ainda maior. Qual que é o perfil dessas pessoas que estão obesas, doutor? Sim, de acordo com a pesquisa do Vigitel, mais de 57% estão acima do peso. Esses 20% estão acima do peso com obesidade grave. A obesidade grave, ela já gera outras doenças, por exemplo, diabetes, a pressão alta, gordura no fígado, são doenças que vão ter problemas de saúde crônicos que vão levar à morte precoce. Com a ascensão do Covid, o que se observou muito em vários países, por exemplo, na França, na Itália, na Espanha, tem se observado muito nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, que as pessoas que evoluíram de uma forma grave da doença, com ciência respiratória grave, e acabaram evoluindo para óbito, mais de 82% delas tinham pelo menos uma comorbidade. Mais de 58% tinham obesidade e mais de 42% tinham diabetes associado. São doenças que andam de mão dada, elas nunca andam sozinhas. Então, uma pessoa que tem aquele índice de massa corporal acima de 40, ela é obesa grau 3, ela é considerada grave para qualquer doença que ela vá para a UTI. Agora, por que, doutor, que essas pessoas obesas acabam ficando em estado mais complicado quando se infecta aí pelo coronavírus? Sim. Tem uma relação, o vírus ele tem um receptor para entrar dentro da célula que chama receptor de angiotensina 2. E esse receptor, curiosamente, ele é muito produzido por células gordurosas do corpo. São vários estudos já antigos que demonstram isso. Tem uma relação muito grande, que tem algumas medicações para hipertensão, bloqueiam esse tipo de receptor. Então, quando o vírus entra por esse receptor, por exemplo, no pulmão, ele gera aquela alteração da circulação sanguínea, gerando aqueles trombos, impedindo a oxigenação. A pessoa que é obesa, ela já tem um quadro de hipoventilação, ela já ventila mal. Por exemplo, vocês já viram um obeso na rua, às vezes andando, ele fica roxo, ele fica vermelho, ele cansa fácil. Então, imagina nesse pulmão que já tem uma restrição funcional do dia a dia, quando ele tem uma inflamação, uma doença associada, ele fica muito pior do que as pessoas que estariam magras, por exemplo, ou teriam poucos receptores para receber esse vírus, essa carga viral total nos pulmões. Claro, isso falando também do coração, dos rins, de todos os órgãos. Então, por isso, o obeso ele tem essa propensão maior. O diabético, ele já é complicado quando tem uma diabetes crônica. Uma pessoa, quando tem diagnóstico de diabetes, em média, ela já tem 7 anos de diabetes para o passado. Então, o diagnóstico normalmente não é feito precoce. E quando essa pessoa tem esse diagnóstico mais tarde, ainda já tem complicações da circulação sanguínea pelo diabetes, que é justamente onde esse vírus tem afetado e gerado complicações. Então, por isso que essas doenças têm andado tão juntas com as grandes complicações e com a mortalidade das pessoas que têm ido para a UTI. Doutor, essa pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, é uma pesquisa que eles fazem por telefone todos os anos. Esses são dados referentes ao ano passado. Mas com relação agora a essa situação que nós estamos vivendo, que as pessoas estão isoladas, com ansiedade maior, muita gente relatando aí que tem comido mais, que não consegue controlar. O senhor já percebeu alguma movimentação com relação a isso, para aumento de obesidade? Já dá para mensurar isso? Então, uma coisa curiosa a gente observa, por exemplo, nos consultórios. A gente parou de fazer cirurgias eletivas durante um período agora para poder disponibilizar leitos, em caso de uma epidemia muito grave. O que a gente acabou operando muito foi urgências de cirurgia de vesícula, por exemplo, colicistites. Por quê? Tem uma relação com a alimentação. Então, realmente, o pessoal estava mais quieto em casa, comendo de uma forma mais inadequada. A gente tem observado, isso é uma observação. Os outros colegas também a gente tem comentado muito isso. O pessoal, quando a gente voltou a atender, todo mundo volta para o consultório e está voltando com um pouquinho de peso maior. Então, assim, para quem está obeso, para quem está com MC alto, para quem tem doença de diabetes associada, hipertensão, doenças cardíacas, doenças pulmonares, vale a pena o cuidado maior. Então, vocês têm que estar atentos, usar máscaras onde tem população, lavar e higienizar a mão, evitar de entrar com sapato dentro de casa. São procedimentos básicos para evitar uma contaminação pelo vírus. E já pensar e aproveitar essa situação para mudar o estilo de vida.
Então, se você nunca parou para pensar, acho que está na hora de refletir e pensar, poxa, uma doença dessa, a gente nem vê o agente, mata obeso, mata diabético, eu estou nessa situação, vou me cuidar daqui para frente. Acho que está na hora da gente, como diz, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então, para essas pessoas que têm essas doenças, também acho que vale a pena isso, você repensar a sua vida daqui para frente. Como é importante manter os hábitos saudáveis e a Sim. saúde, né? Quero dar uma pausa nessa nossa conversa, doutor Maxilei, porque daqui a pouco ele vai voltar para responder dúvidas. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 3201-7700, pode mandar a sua dúvida. Dá umas dicas aí também com relação a tratamentos. Doutor Maxilei, que é especialista em cirurgia bariátrica, também vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que a diminuição do número de carros nas ruas fez com que a qualidade do ar aqui em Goiânia melhorasse durante a quarentena. E ainda 2 homens são presos com 1 tonelada de maconha. Olha a quantidade de droga aí nas imagens. 12:27, a gente volta já já.